Shalom, amados irmãos. Shalom, amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia nós estarmos na presença dEle, aqui na casa do Pai, buscando dEle as estratégias, buscando dEle tudo aquilo que nós precisamos para estar nessa semana, uma semana que se inicia hoje. Esse é o melhor lugar que nós poderíamos escolher para estar, na casa do Senhor, na casa do Pai, no altar do Senhor, buscando dele refúgio e fortaleza. Quero fazer uma pergunta para você: aonde é que nós estamos depositando a nossa confiança? Quem tem sido o nosso refúgio? Vamos colocar em pé e agradecer a Deus por esse tempo precioso. Depois nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 46, que fala sobre isso. Querido e amado Senhor, estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, louvar o teu nome, bendizer o teu nome, Senhor, porque somente o Senhor, ó Deus, é santo e digno de ser adorado. Engrandecido seja o teu nome. És bem-vindo neste lugar, Senhor. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Senhor, sabemos que tudo já foi preparado pelo Senhor para estar aqui, Senhor, ministrando cada coração. Também, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, os que ouvirão. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo precioso, Senhor, para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Então, tem toda a liberdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos ser gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fará nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos estar, Senhor, iniciando essa semana, Senhor, na Tua presença, Senhor, porque esse é o melhor lugar. Estar na Tua presença, buscando refúgio e fortaleza para as nossas vidas, Senhor. Eu peço, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça sobre cada Teu filho, cada Tua filha nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 46, no versículo 1. Eu quero ler todo esse capítulo, que é um salmo muito lindo, né, que diz que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e que nós não podemos andar ansiosos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalem. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo às guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos sentar só um minutinho, irmãos. Que palavra poderosa. Que aqui é uma oração, né? E de saber da confiança que nós podemos ter no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. A palavra de Deus aqui acabou de dizer para nós: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E também diz: não temeremos. Então não temas, porque o Senhor é contigo. Mesmo que as circunstâncias digam para você o contrário, nunca se esqueça que Deus é o teu refúgio e que nele nós podemos encontrar a proteção e a segurança que nós precisamos. Só nele nós podemos encontrar. A palavra também diz que Ele nos ajuda desde o amanhecer. Na verdade, o Senhor nunca dorme. O Senhor está sempre atento a tudo que nós precisamos. Mas desde manhã, a hora que nós acordamos, o Senhor já está ali pronto para nos abençoar. O Senhor dos exércitos está conosco.
Assim diz na palavra dele. E só Ele põe, enfim, as guerras que se levantam contra as nossas vidas. Todos os dias nós enfrentamos alguma coisa, mas o Senhor é aquele que está ali, nos guardando, nos protegendo. E seja qual for a guerra que você esteja enfrentando, seja física, emocional, espiritual, seja na sua saúde, no seu trabalho, seja onde for, Ele tem todo o poder para pôr fim nessas guerras, para te dar a vitória, para te dar a segurança que você precisa. E a palavra do Senhor fala assim para você: hoje, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é o teu Deus, aquele que te guarda, que te protege. Então acalma o teu coração, descansa no Senhor. Aqui no altar o Senhor tem grandes bênçãos para liberar sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? Vamos colocar em pé. E eu gostaria, como um ato profético, você colocasse a mão aí no ombro do seu irmão e declarasse para ele uma semana de vitória, uma semana de bênção para vocês, uma semana de glória na presença do Senhor. E o Senhor abençoe. Ore com ele agora. Senhor meu Deus, e Senhor, que os teus filhos, Senhor, intercedendo pelos outros, que nós cremos, Senhor, na tua palavra, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que o Senhor nos guarda, que nos protege. Então vem, Senhor, agora ouve, Senhor, a oração dos teus filhos, Senhor. Estão aqui, Senhor, intercedendo uns pelos outros. Senhor, vem de encontro com cada coração, com cada vida nessa noite, Pai. Seja o escudo, a fortaleza, Senhor, que cada um precisa, Senhor. Em nome de Jesus, dá uma semana de vitória, de bênção, de milagres sobre cada vida aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos por esse tempo precioso de estarmos na sua presença, buscando, Senhor, a tua face e as estratégias que o Senhor tem para nos liberar nessa noite, para essa semana, em nome de Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar, glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
que vivo está. Ele voltará para governar as nações em amor e ruja o leão e a terra estremeça diante da Aleluia. Shalom, amados.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Alô? Amém. Vamos então observar o que a palavra de Deus diz para nós hoje. Nós estamos nessa série, o poder da Páscoa. Onde começou a Páscoa bíblica. Então nós vamos observar o que Deus tem preparado para nós hoje. Amém? Feche os teus olhos. Pede para Deus falar com você. Querido e amado Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, fale conosco esta noite, ministre ao nosso coração. Traga, Senhor, a sua vontade, a sua verdade para cada um de nós. Nós precisamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e aprender de ti, e aprender contigo. Traz, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós, e libera, Senhor, o teu poder, o teu mover. Continue abrindo as Escrituras, Senhor Jesus. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender a tua palavra e o coração para entendê-la. Mova sobre este lugar segundo o teu querer e a tua graça. Eu me coloco dependente total e exclusivamente de ti. Usa-me, Senhor, para trazer essa verdade que fortalece a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Nós vamos ver várias passagens das Escrituras. E eu quero começar falando sobre algo bastante interessante. Nós nos movemos pelo calendário bíblico. Nós estamos no mês de Nissan. O mês de Nissan é o mês que Deus tirou o povo de Israel do Egito. É o que nós temos aprendido todos esses dias das séries que nós estamos fazendo e ministrando aos domingos e às quartas-feiras, por causa do período da Páscoa. E esse tempo é bem precioso. Por exemplo, Jesus morreu no dia 14 de Nissan, que foi ontem, e foi exatamente o dia em que o povo de Israel sacrificou o cordeiro, assaram, comeram com ervas amargas e pão sem fermento. Durante a noite, já na virada do dia, no calendário de Deus, a virada do dia é o pôr do sol. Então ontem à noite aqui, nós tivemos uma grande celebração da Páscoa. E hoje é o segundo dia da Páscoa. Então nesse segundo dia da Páscoa, nós vemos algo muito, muito significativo. Jesus foi sepultado no dia 14 de Nissan. E ele ficou sepultado até o dia 16 de Nissan. E nesse período que ele ficou sepultado, algo se moveu. Jesus então, ele ressuscita no dia 16 de Nissan. E amanhã, aliás, nós já estamos no 16 de Nissan, só que é o raiar do dia, que cai amanhã. Ai, pastora, mas não era no domingo que Jesus ressuscitou? Irmãos, nós estamos no calendário, tanto o gregoriano como o calendário bíblico, ele tem as suas variações. Que dia que você nasceu? Você sempre faz aniversário no mesmo dia que você nasceu? Não, cada ano é um dia. Eu nasci numa terça-feira, então cada ano cai num dia diferente. No ano bissexto tem um dia da semana que nós não fazemos aniversário, né, no mesmo dia, né? No meu, se não me falha a memória, é sempre no sábado. Eu nunca fiz aniversário no sábado, mas se não me falha a memória, por causa da mudança desse calendário. Então, o Senhor, ele ressuscita numa festa, porque a Páscoa tem 3 festas: Páscoa, o pão ázimo e também as primícias. E Jesus ressuscita nessa festa. É sobre isso que nós vamos falar. Então abra comigo Êxodo, só para a gente dar uma introdução aqui. Êxodo capítulo 23. Nós estamos neste tempo do calendário de Deus, do calendário bíblico.
esse calendário ele ainda é observado pelo povo de Israel. Eles se movem por esse calendário. Êxodo 23, 16 e depois nós vamos pular para o 19. Diz assim a palavra do Senhor: e a festa da cega, as primícias do teu trabalho, que semeastes no campo, e a festa da colheita, que é no fim do ano, quando tiveres colhido o seu trabalho do campo. Aqui, dentro do calendário, existem duas festas das primícias. Uma agora, na Páscoa, e a outra lá na festa do Sucote. Aqui está se referindo à festa do Sucote. Mas quero falar sobre primícias para você. No campo o povo plantava, até hoje planta, né? Mas naquela época principalmente, os judeus ainda observam isso. Eles fazem exatamente assim, como diz as escrituras. Primeiro frutinho que aparecia na plantação, eles pegavam uma fita e amarravam uma fita ao redor daquele fruto, para que não fosse colhido nem comido por eles ou vendido por eles. Aquilo era consagrado para Deus. E quando chegava a colheita, eles pegavam aquele fruto à parte, com aquela fita, eles colocavam à parte para não ser comercializado ou servir de alimento para eles mesmos. E aquele fruto eles simplesmente levavam na época da Páscoa e na época do Shavuot. No caso aqui vou falar sobre a Páscoa. Levavam até o templo, na época o templo de Salomão, e entregavam para os sacerdotes ali no templo aquele grão ou aquela fruta, aquele fruto era dedicado a Deus naquele momento. O que isso tem a ver com Jesus? É isso que nós vamos aprender hoje. O que tem a ver com Jesus? Esse dia no hebraico é chamado assim, ó, Yom HaBikurim, o dia das primícias. É o primeiro da terra, o primeiro fruto, tá bom? Então, eles faziam dessa maneira. Muito bem. Abra então a palavra do Senhor, de maneira assim bem significativa. Vamos observar aquilo que Deus tem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 28. Primeiro Coríntios 15, 20 a 28. Aqui está a referência por que Jesus tem a ver com a festa das primícias. Diz assim a palavra do nosso Senhor: mas agora é Cristo ressuscitado dentre os mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também o homem veio à ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe são sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Aleluia. Então aqui fala que Jesus é a primícia daqueles que hão de ressuscitar. Então quando Jesus ressuscita, ele se torna o primeiro
de todos que vão ser ressuscitados na sua vida. Quem morreu, aqueles que dormem, significa aqueles que morreram crendo que Ele é o Filho de Deus. Então, está ali aguardando. Não é que a pessoa está dormindo a eternidade até Jesus voltar. Eles já estão lá no paraíso, já estão na eternidade com o Senhor. Mas eles serão ressuscitados. Vai soar a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. E aqueles que morreram com Cristo, que dormem com Cristo, vão ressuscitar primeiro. E aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados e terão seu corpo também glorificado e transformado. Por isso que aqui o apóstolo Paulo fala que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. É o último que falta ser aniquilado. Jesus já venceu tudo, até a morte, porque Ele ressuscitou. Mas para nós, o último a ser aniquilado é a morte, porque depois não haverá mais morte para aqueles que creem no Senhor, porque serão ressuscitados e transformados os vivos. Então Ele é o primeiro. Então Ele ressuscita exatamente nesse primeiro. Lembra que Jesus foi envolto a panos de linho? Lembra que as primícias eram envoltas numa fita, um paninho, aguardando para que todas as coisas se manifestem no Senhor. Então nós estamos exatamente nesse tempo. Quero fazer uma pergunta bem clássica. Fiz essa pergunta ontem, né? Quem matou Jesus? Ninguém. Ele se entregou. Ele se entregou. Os judeus traíram, os romanos torturaram Jesus e depois crucificaram Jesus. Mas Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou, para depois tomá-la. Não é verdade? Aleluia. Agora a pergunta é: quem ressuscitou Jesus? Ele entregou a vida dele, depois Ele tomou, mas quem ressuscitou? Pai. Quem será que ressuscitou? Vamos ver isso dentro das Escrituras? Então Ele foi ressuscitado no dia de primícia, como eu expliquei, ao primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 22, primeiro. Depois a gente vai até o 24. Atos 2. Vamos ver dentro das Escrituras se realmente Jesus ressuscitou, se é a história da carochinha, ou se é uma historinha. Vamos ver, tem base bíblica, está na Bíblia. Homens de Israel, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. E este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando vós pelas mãos perversas o crucificaram e o matastes, ao qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele: eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele estava à minha destra, para que eu não seja abalado. E por isso meu coração se regozijou, e a minha língua exultou, e além disso a minha carne também repousará na esperança, porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria com teu semblante. Então aqui fala exatamente que Deus ressuscitou a Jesus. A morte não pôde detê-lo, porque o pecado o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado. Como é que ele morreu? Porque ele levou sobre si
os nossos pecados. Aleluia. Por isso que tudo isso ocorreu. Vamos um pouquinho mais adiante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 6,14 diz assim: e Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Então você será ressuscitado. Glória a Deus. Se você morrer antes da vida dele, se eu morrer. Mas se não morrermos, seremos arrebatados. Amém? Está preparado para isso? Amém. Você está pronto para isso? Amém. Nós precisamos estar prontos para esse tempo. Romanos 8:11. Vamos lá. 8:11. Diz assim: mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Isso não é maravilhoso? Aleluia. Isso não é extraordinário? Glória a Deus. Já estamos um pouquinho aí à frente. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Não vou ler tudo porque é muito extenso, mas aqui Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus. Então ele vem falando do poder da salvação de Jesus, e ele vem trazendo a mensagem da vinda de Jesus. Então aqui ele fala quem era Jesus, que ele estava dentro de Deus Pai Todo-Poderoso, toda a trajetória de quem era Jesus, daquilo quem ele era. E Paulo fala de uma maneira assim muito forte e muito específica. E aí o versículo, deixa eu ver aqui, ok, só para não ler tudo, que é muita coisa. Versículo 3: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que foi sepultado e que ele ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Então você pode ler todo o capítulo 15, mas esses dois versículos falam claramente quem era Jesus. Aleluia. Que Jesus, ele veio, Filho de Deus, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, dentro das Escrituras, nós encontramos isso nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João fala da ressurreição de Jesus. Fala coisas preciosas sobre a ressurreição de Jesus. Eu gosto de todos, mas tem um que mexe um pouquinho mais com o meu coração, que é o livro de João. Quando Jesus aparece para Maria Madalena, e ela vai até o sepulcro. Mas ela não vai sozinha, ela vai com as mulheres, várias mulheres, as mulheres que eram os discípulas de Jesus. Quando chegou lá, tudo está assim, o túmulo está aberto, totalmente aberto. E cada livro tem uma particularidade diferente. Um vai falar que a terra tremeu e o sepulcro se abriu, e anjos desceram e abriram o sepulcro. Outro vai falar que o anjo sentou em cima do sepulcro. Outro vai falar que Maria olhou lá e tinha 2 anjos lá. O que você está procurando entre os mortos? Aquele que ressuscitou. Outro vai falar, porque cada um tem um ponto de vista diferente. Outro vai falar que simplesmente os anjos... Alô? Que os anjos estavam ali no jardim. Mas o livro de João fala algo muito específico. No livro de João diz que Maria chorou. E quando ela sai, ela pergunta: cadê meu Senhor? Quem levou o corpo do meu Senhor? Quem é que
me levou? E ela, chorando, não reconhece. Um que fala com ela e diz: mulher, por que choras? Por que você está chorando? Por que você está dessa maneira? Ela diz: se você sabe aonde levar o corpo do meu Senhor, por favor, me diga. Então Jesus diz assim: Maria. E ela percebe que Jesus estava à sua frente ressuscitado. Aleluia. E ela vai para tocar nele. E ela diz: Rabone, que quer dizer meu mestre. Rabi é mestre. Rabi ou rabino. Rabi é nosso. Agora Rabone é meu mestre, meu Senhor, meu professor. E ela vai para tocar nele e fala: não, Maria, não me detenhas, porque eu não subi para o meu Pai, que é o vosso Pai, o meu Deus, que é o vosso Deus. Mas vai, avisa os meus irmãos, avise ele, que eu estou subindo ao Pai, mas daqui a pouquinho eu vou estar lá falando com eles. Glória a Deus. Então essa é uma experiência extremamente preciosa. Jesus está vivo. Jesus nos ouve. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Aleluia. Porque se eu falar com alguém que já se foi, ele não vai me ouvir. Mesmo que aquela pessoa tenha sido uma pessoa muito santa na terra, não vai me ouvir. Por mais santa que aquela pessoa tenha sido, se eu orar pelos apóstolos que andaram com Jesus, eles não vão me ouvir, eles já se foram. Se eu pedir para qualquer pessoa que realmente andou com Deus e viveu com Deus, eles não vão me ouvir. Agora Jesus, ele está vivo. Aleluia. Ele está Graças a vivo. Deus. Louvado seja Por isso Deus. que ele diz: tudo que você pedir, peça em meu nome. Não peça no nome do Paulo, do Pedro, do João, do Mateus. Não vai adiantar nada. Ele diz: peça em meu nome. Aleluia. E eu farei. Peça ao Pai em meu nome. Por quê? Porque ele está vivo. Glória a Deus. E ele é o único mediador e ele é o único salvador. Aleluia. A palavra de Deus diz que não foi dado entre os homens, não teve outro nome, a não ser o nome de Jesus, que nos importa sermos salvos. Então este é o poder do nome de Jesus. Então nós estamos nesse tempo da ressurreição de Jesus. E a Páscoa, ela dura 8 dias. Então a Páscoa termina no domingo que vem, ao pôr do sol, junto com a festa do pão sem fermento, que começou ontem. Você está fazendo o jejum do fermento? Depois você fala para mim se você está fazendo, que eu preciso orar por você, porque esse é um tempo de pipocar coisas boas, mas também de pipocar coisas que não são boas para serem tiradas da nossa vida. Esse é um tempo que é preciso fazer o jejum, para Deus nos purificar, tirar de nós toda a contaminação, todo o pecado, e nos purificar com o sangue do Senhor Jesus. Então veja que Deus tem determinado para esse tempo essa mudança. Quando eles viram que o túmulo estava vazio, cada um tem uma maneira de falar, um ponto de vista para falar de que viu, de como viu, o que tinha, o que não tinha, os anjos e tudo mais. Mas um dos livros fala-se dos evangelhos, que o pano que Jesus estava envolto a panos de linho, porque panos de linho que envolvia, até hoje é assim, em Israel e no Oriente Médio, não há caixão, eles envolvem com panos de linho, que significa justificação. O pano que cobriu o corpo de Jesus estava ali, de lado, mas o que cobriu o rosto de Jesus estava
dobrado. Como eu expliquei ontem, o pano, ele tem uma representação. Tá pegando, filho? Vê se tá pegando. Quem está assistindo? Dá para ver? Esse pano dobrado de lado significa eu voltarei. Para quem ouviu ontem, aprendeu ontem, para eu não precisar ficar repetindo, tá bom? Então, se você não pôde estar conosco, está no YouTube a celebração de ontem. Então, esse pano indica a volta dele. E é tão interessante que Jesus, ele ressuscita. Então, ele aparece primeiro a Maria Madalena, ela é a primeira que vê Jesus ressuscitado. Depois, ele aparece aos irmãos, os 2 irmãos, no caminho de Emaús. E aí ele tem todo um diálogo, eles não reconhecem Jesus, e Jesus vai falando a respeito dele mesmo, de todas as escrituras, porque eles estavam tristes, porque Jesus tinha morrido. Mas Jesus faz menção de ir embora quando chega na aldeia deles, na cidade deles, eles falam, fica aqui conosco, Jesus. É daí que vem aquela música, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para repousar. E a palavra de Deus diz que então Jesus entrou e foram comer. E Jesus então agradeceu e partiu o pão. Quando partiu o pão, abriu os olhos deles. E aí Jesus desaparece na frente deles, e eles correm voltando para Jerusalém e contam aos discípulos. Mas a palavra de Deus diz que no final da tarde Jesus aparece aos 11 que estavam escondidos, trancados. E Jesus, sem abrir porta, sem abrir janela, Jesus aparece para eles e se manifesta. Eles levam um susto. Jesus fala, calma pessoal, sou eu. Então Jesus, ele se manifestou aos discípulos. A palavra de Deus diz que ele ficou 40 dias na terra, fazendo milagres extraordinários, sinais, prodígios e maravilhas que não foram registrados nas Escrituras. João diz isso. Se fosse registrado tudo que Jesus fez, não caberia no livro. Não caberia livro na terra. Veja lá no finalzinho do livro de João, no capítulo 21. Então, Jesus ainda se manifesta aos discípulos de maneira extraordinária, de maneira poderosa. Então, todas as vezes que você passar por situações, lembre-se de Jesus. Mas não lembre-se de Jesus só nas situações ruins. Lembre-se de Jesus todo momento da tua vida, todo instante da tua vida. Ele está vivo. Ele morreu por você, mas ele ressuscitou por você também. Aleluia. Para que você tivesse acesso ao Pai. Glória a Deus. Porque o sangue de Jesus te dá acesso ao trono de Deus. Aleluia. Porque ninguém se aproxima de Deus se não tiver a justificação do sangue de Jesus sobre a sua vida. E como é que eu tenho a justificação do sangue de Jesus sobre a minha vida? Quando eu entrego a minha vida a Jesus. E quando eu ando de acordo com as Escrituras. Porque não adianta eu falar de boca para fora, Jesus, tem a minha vida do Senhor, e andar com a vida dos avessos. Não adianta nada. Então, o sangue de Jesus, ele vem e me justifica, como diz as Escrituras. O sangue de Jesus me redime dos pecados, salva minha alma, cura o meu corpo e me dá a permissão de me aproximar novamente de Deus. O ser humano peca, Adão pecou, Eva pecou, eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus, foram tirados da glória de Deus. Jesus vem, nasce, morre, ressuscita, ele sobe à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, ele está sentado à direita de Deus. E ele é o nosso advogado, aquele que está ao lado de. Ele é aquele que fala, intercede por nós junto ao Pai. Por isso eu não preciso de mais nenhum intercessor na terra.
Não existe ninguém que morreu na cruz e ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e tem poder para interceder por mim junto ao Pai. Ninguém. Fora da Bíblia, olha, tem muitos, mas dentro das Escrituras, ninguém. Então veja, Deus está me mostrando que o sangue de Jesus, que me purifica do pecado, me permite aproximar do trono de Deus. A palavra de Deus diz que pelo novo e vivo caminho. Vamos ver isso aí? Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Desculpa. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós, através do véu, isso é, da sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado de água pura. Aqui está falando do batismo nas águas. Fiquemos, pois, firmes em nossa confissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a vossa assembleia, como é de costume de alguns, aqueles que simplesmente acham que não precisam vir à igreja, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Aquele dia é a volta do Senhor. Então veja, no santuário de Deus, no templo de Deus, existiam 3 partes. O átrio, que era o pátio, seria ali a parte de fora, para a gente entender, lá a parte de fora é o átrio. Aí tinha o lugar santo, por exemplo, seria essa parte aqui que nós estamos. E aí tinha uma cortina, uma grande cortina. E lá atrás da cortina tinha um lugar chamado Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos, que ficava a Arca da Aliança. E dentro da arca, o que tinha dentro da arca mesmo? A vara de Arão floresceu. A vara de Arão floresceu. Maná. O maná. E os mandamentos. As tábuas da lei, que representava a presença de Deus ali. Então, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, só uma vez, no Yom Kippur, no dia do perdão, sacrificava o cordeiro, pegava o sangue daquele cordeiro. Esse sacerdote não podia nem suar, tinha todo o paramento, roupas, cada parte da roupa tinha um porquê, um para quê. A única coisa que não tinha era sandálias. Ele entrava descalço. Na roupa dele tinha sinos em forma de romã, que fazia barulho enquanto ele andava. Ele tinha uma corda amarrada na cintura ou no pé, que tinha que ficar para fora, porque se ele caísse morto lá, e quem entrasse ia morria também. E aí, se alguém tivesse, os sacerdotes ficavam segurando a corda, se ele tombasse lá, eles puxavam o corpo dele. Então veja como era sério, porque se ele entrasse em pecado, ele ia morrer fulminado. Aí ele pegava um incensário e ele fazia aquele fumacê, vamos dizer assim, muita fumaça. Ele não podia ver um palmo
do seu nariz, não podia enxergar para entrar na presença do Senhor, que representava ali a arca. E aí ele pegava o sangue daquele animal e aspergia, espirrava no propiciatório, que é a tampa da arca. Se ele saísse vivo, ele se apresentava para fora do tabernáculo ou do templo já construído, e as pessoas, toda a nação estava ali, e eles começavam a glorificar a Deus, porque Deus havia encoberto os pecados dele através do sangue daquele cordeiro. Agora, a palavra de Deus diz que quando Jesus estava na cruz, por volta das 15 horas, o horário do sacrifício do cordeiro, Jesus brada da cruz e disse: está consumado. O que está consumado? Está pago. Pronto, paguei. Por toda a humanidade. Aleluia. Paguei para resgatar a humanidade. Glória a Deus. Esse é o preço do resgate. Jesus pagou o preço do resgate de toda a humanidade. A palavra de Deus diz que esse véu, essa cortina, que não era um véuzinho, quando a gente fala em véu, a gente pensa em véuzinho de noiva, também não era uma cortina bonita como essa, era uma cortina feita, ela tinha pelo menos isso aqui de espessura, e a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Ninguém foi lá rasgar, ele se rasgou de alto a baixo. A palavra do Senhor diz que naquele momento houve um terremoto na terra e muitos santos que morreram com Deus ressuscitaram, saíram dos seus túmulos e começaram a andar na terra. Você tem noção do poder e da manifestação de Deus? A terra escureceu, houve escuridão, houve esse terremoto, os sepulcros foram abertos, muitos santos ressuscitaram, mas não é aquela ressurreição que terá. Ou seja, que era a vida como Lázaro veio à vida, no mesmo sentido. Tudo isso aconteceu. Por que o véu do templo se abriu? Primeiro, para que eu pudesse chegar na presença de Deus sem nenhum derramamento de um animalzinho, mas pelo sangue do Cordeiro Jesus, o Cordeiro Pascal. Aleluia. Eu pudesse então entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus, purificando a minha vida, lavando a minha vida pela água do santo batismo e pela remissão dos meus pecados, através do meu arrependimento, através da minha confissão de pecados, aí meu conserto. Então eu tenho permissão para entrar lá e ter acesso. Adão perdeu acesso, por causa de Adão e Eva, perderam acesso de entrar na presença de Deus livremente. Agora em Jesus, chamado segundo Adão, temos a oportunidade, porque o sacrifício de Jesus foi o último sacrifício de animal. Aliás, não teve mais sacrifício de animais depois do sacrifício de Jesus. Vamos corrigir, tá bom? Então ali houve a permissão para entrar no Santo dos Santos, no trono de Deus. E Jesus está sentado aonde? À direita. E quando eu falo com Jesus, eu estou me aproximando do Pai. Do Pai, o Deus Todo-Poderoso, Aleluia. aquele que se assenta no trono. Glória a Deus. Alguns dizem algo bastante interessante sobre o rasgar do véu. Os judeus, até hoje, eles fazem isso. Quando um ente querido morre, eles rasgam as suas vestes. Você já viu isso? Já assistiu os 10 mandamentos? Você já assistiu a vida de José? Então eles rasgam e colocam cinza sobre a sua cabeça. Naquela época mais ainda. Hoje eles fazem, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Eles ficam deitados 7 dias no chão, né, colocam roupas velhas,
entra nesse tipo de luto. Cada um tem uma maneira, cada país também tem uma maneira de enfrentar o luto. Então alguns sábios dizem exatamente assim, que quando o véu é rasgado, é o próprio Deus rasgando as suas vestes e se revelando pela morte do seu filho. Então o Senhor, Ele abriu as suas vestes para revelar o amor dele, o coração dele, até o Espírito. Glória. Através do seu filho. Obrigado, Deus. Ele se revela à humanidade e permite que todos aqueles que creem no seu filho se aproximem dele, que antes não tinha acesso, agora temos o acesso em Jesus. Aleluia. Então, livre acesso ao trono de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Então o Senhor está te chamando. Venha, venha até mim, venha até o meu trono, através de Jesus. Hoje também começa algo que biblicamente a gente aprende assim, a contagem do Homer. Você que está lá no grupo, eu já mandei para você lá, para você ler e fazer a sua contagem. Vamos falar de uma maneira bem simples, é uma contagem de um peso de grãos, né? Uma medida, essa é a melhor palavra, é uma medida que se separa todo dia, para que chegue a um dia final, que é daqui 50 dias. Esse dia se separa todos os dias uma oferta para entregar ao Senhor, e chegando no 50º dia, se traz a oferta dedicada ao Senhor. Todos os dias que nós fazemos essa reflexão da contagem do homem, observamos o que é dito, o que é falado, todo dia eu vou mandar para você. Você recebe a bênção daquela contagem, a bênção daquele dia para algo específico do Senhor. E quando chega lá o 50º dia, nós estaremos na festa do Shavuot, que nós conhecemos aqui no Brasil, não é? É mais comum falar Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Aleluia. Então, vamos lá. O povo de Israel sai do Egito, comemora a Páscoa, já na saída do primeiro dia da Páscoa, eles já estão saindo do Egito. Eles saem de noite, de madrugada, depois da meia-noite eles estão saindo, depois que os primogênitos morrem, eles estão saindo do Egito. E dali, do Egito, até o Monte Sinai, levou 50 dias. E no Monte Sinai, Deus desce no Monte Sinai e tem um encontro com o povo. Aleluia. Então, o Senhor resgatou o seu povo, que Ele também chama de noiva, do Egito, e ali Ele sela, entre aspas, né, uma comparação, o casamento com o seu povo no Sinai. Ele desce, Ele se manifesta, e também, muito tempo depois, que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias na terra, Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então, mais uma vez, Deus se manifesta, Deus desce através do Espírito Santo e enche 120 discípulos que estavam ali no cenáculo, aguardando a vinda do Senhor. Aleluia. Também, depois da ressurreição, depois dos 40 dias, Jesus sobe ao céu, como nós aprendemos no livro de Atos. Alguns outros evangelhos também falam, mas o livro de Atos é o mais emblemático.
Jesus vai falando, vai instruindo, daqui a pouco ele começa a ser elevado ao céu. E todo mundo assim. Segundo Paulo, por volta de 500 pessoas viram Jesus. E eles estavam assim. E aí anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Vocês não sabem, falando com as minhas palavras, que aquele que subiu também descerá, Aleluia. voltará. Glória. Passado isso, 10 dias depois, desce, vem a manifestação do Espírito Santo. Amados, nós estamos num tempo profético. Separe cada dia um valor. Fala assim: olha, chega no dia de Pentecostes, eu quero dar tal valor. Divide esse valor em 50. E todo dia fala: Senhor, hoje eu ofereço tanto. Hoje eu ofereço tanto. Porque Deus tem algo extraordinário. Porque o Aleluia. Pentecostes, o Shavuot também é uma festa de colheita. E nós temos que estar preparados para ela. Fecha os teus olhos. Querido e amado Senhor Jesus, eu te engrandeço, eu te louvo e eu te agradeço. Porque o Senhor veio. O Senhor foi obediente até a morte de cruz, como diz a tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor entregou a sua vida por mim, pela minha família e por toda a humanidade, todos que aqui estão. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo, porque não há outro Deus poderoso, glorioso, maravilhoso senão o Senhor. E mais uma vez, Senhor, peço que o Senhor venha nos ensinar que nós estamos no tempo de ressurreição, um tempo de entrega, um tempo de fazer uma contagem, para viver uma grande manifestação do Teu Espírito. Estamos num tempo, Senhor, de nos purificar de todo fermento, que é todo pecado, todas as mazelas das nossas vidas. Tudo que nos separa do Senhor, tudo que é falso ensino, tudo que é falsa doutrina, tudo que é doutrina humana e doutrina de demônio. É tempo, Senhor, de nos purificar de lugares, de amizades, daquilo que vivemos, daquilo que fazemos e pensamos e agimos e falamos. É tempo de mudança, Senhor, real e verdadeira em nossas vidas. Então tira de nós tudo que não é agradável a Ti. Tira, Senhor, ao nosso redor tudo que não é agradável a Ti. E também nos ensine a tirar aquilo que só nós podemos tirar, aquilo que não Te agrada. Então move sobre nós de maneira extraordinária, de maneira poderosa, de maneira gloriosa, porque sabemos que o Senhor é um Deus real e poderoso e verdadeiro. Move, Senhor, sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos entregar nossa vida a Jesus? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar, vamos pedir para Jesus vivo. Lembra que Jesus não está na cruz? Lembra que Jesus não está morto? Lembra que Jesus não está na sepultura? Amém. Jesus está vivo. Assim como a terra estremeceu, deixa a tua vida estremecer de amor pelo Senhor. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Neste momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida e ordeno bata em tirada para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com o Teu sangue, porque eu sei que o Teu sangue
me purifica de todo pecado. O teu sangue que me justifica de todo pecado. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Abra as portas dos céus para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Que venha potencializado toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Aleluia. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amanhã eu quero convidar você para de manhã, a hora que você acordar, você puder até acordar um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos mais cedo, você olhar para o céu e agradecer que você tem um Salvador que está vivo. Aleluia. Vivo. Ontem às 15 horas, como chamei você para a gente orar, que eu olhei para o céu e comecei a agradecer a Jesus porque Ele morreu por mim, morreu por nós. Comecei a chorar e eu e o Arthur começamos a louvar a Deus ali. A presença de Deus tão especial, porque a gratidão atrai a presença de Deus. A gratidão. Porque correr para Deus na hora do desespero é fácil, mas correr para Ele na hora que você só quer agradecer é tão melhor. É muito melhor. Amém, queridos? Vou me despedir de você que está assistindo. Que Jesus te abençoe. Compartilhe essa série. E quarta-feira nós vamos falar a última parte dessa série e você vai se surpreender. Shalom!